Oi, gente, seguindo orientações do nosso amigo Pablo Marçal, estou eu aqui começando meu canal no YouTube, tá? E para começar, eu vou deixar aqui uma analogia que eu fiz muito interessante, porque a gente não vê mais as coisas com os mesmos olhos. Não adianta, porque depois que a gente é desbloqueado em alguma área, lógico que eu tenho algumas outras áreas para ser desbloqueada, mas como eu já fui desbloqueada em algumas áreas, a gente não consegue ver as mesmas coisas, não consegue ver as coisas com os mesmos olhos. Então, no sábado foi muito interessante porque eu estava vendo aquele filme Uma Linda Mulher. Alguém já deve ter visto, com Richard Gere, com aquela linda da. Como é que é o nome dela? Vou até anotei o nome dela para me não esquecer. É a Julia Roberts, né? Ela é a Vivian e ele é o Edward. É, só não é o Edward Mãos de Tesouras, tá? É o Edward, que é um empresário riquíssimo, homem de negócio, e ela, como todos sabem, uma prostituta. E teve uma cena que me chamou muita atenção, que eu achei assim muito interessante, que na hora deu um start, assim, um estalar de dedos. Ontem até na live eu ia comentar com o João, mas eu acabei esquecendo, que foi que no momento que chega que eles passam uma semana juntos, né? Ela como dama de companhia dele e que né, ele foi fechar alguns negócios e tal e precisava de uma pessoa, de uma dama de companhia. E ela ficou como dama de companhia. Nessa semana ele ensinou bons modos para elas, como se portar, né, diante de pessoas ricas e tal, aquela coisa toda. E ela ensinou outras coisas para ele, por exemplo, como ir ao parque, tirar o sapato, sentir a grama, né? Enfim, os dois trocaram ali algumas informações, né? Porque eram mundos diferentes. Mas teve uma parte do filme que me chamou muita atenção, que foi o quê? A, no momento que chega o final da semana, que eles vão se despedirem, né? Que é no caso aí ele vai voltar para a cidade dele e ela vai ficar, então chega o momento de interromper ali, né, de fazer o pagamento que foi combinado, enfim. Só que a semana tinha sido tão intensa que ele se apaixonou por ela, né? E aí ele vai e fala para ela: vem comigo porque você terá. Ele, como é um homem muito rico, né? Ela fala: vem comigo porque você terá muitas lojas aos seus pés, você terá tudo que você quer. Enfim, falou um monte de coisa para ela. E aí ela para e olha para ele e diz assim: eu não posso, porque eu não quero só isso, eu quero mais. E aí ele vai e pergunta para ela: mas o que é o seu mais? O que é mais para você? E aí ela diz, aí ela conta que quando ela era pequena, ela ouvia a mãe dela contar os contos de fadas, do qual o príncipe chegava num cavalo branco, que salvava a princesa numa torre bem alta, aquela coisa que vocês conhecem de histórias de conto de fadas, né? E aí foi muito legal porque ela vai e fala isso pra ele. Eu quero mais. Não é só isso. Ou seja, ela não queria simplesmente sair dali e ir lá e morar com ele. Ela queria um casamento, ela queria algo que fosse de princesa de fato, sabe? E o que me chamou a atenção foi justamente isso. Ela sendo prostituta, né? Dama de companhia, né? Infelizmente a gente sabe que é muito discriminada, né? Qualquer uma hoje em dia é até hoje em dia é muito discriminada, né? Porque é, desculpa, não é bem vista, né? Mas ela tinha uma essência dentro dela e ela tinha valor dentro dela. Olha que legal. Ela tinha valor, sabe? Ela não perdeu esse valor, ela não perdeu essa essência, ela não perdeu a identidade dela e ela não abriu mão do que ela queria, sabe? Então, assim, na hora me deu um start, assim, eu falei, gente, ela não abriu mão do que ela queria. Agora, eu parei e falei, gente, ela com toda dificuldade, ela não abriu mão do sonho que ela tinha,
né, daquilo que estava dentro dela, da identidade, da essência e do valor. Tinha valor, ela tem valor, né? E aí, para quem já viu, aí vai saber, né, o que que acontece no final do filme. Para quem não viu, eu vou ter que dar o spoiler, né? Porque não vai ter jeito. Mas aí o Richard Gere, ao invés de ir embora, ele vai, pega uma limusine e quando está a caminho do aeroporto, ele simplesmente muda a rota e vai parar na casa dela. E aí a limusine tem aquele teto solar, aí ele passa, compra flores para ela e ele chega no prédio que ela mora, e ela morava no último andar. Ele chega no prédio dela, do lado de fora do teto solar, né, em pé, aparecendo do lado de fora do teto solar, e com um guarda-chuva na mão e com um buquê de flores gritando: Princesa Vivian, Princesa Vivian. Então, assim, ela não perdeu o valor que ela tinha, sabe? Ela ela sabia o valor dela. Ela sabia o valor dela. Ela sabia a essência, ela sabia a identidade. E ela não abriu mão disso, né? Então, assim, olha que legal. E o que eu quero deixar, assim, como primeira mensagem, né? Como primeira postagem aí no YouTube, é justamente isso. Não podemos perder o nosso valor. Nós temos que saber o nosso valor. Nós temos que saber a nossa identidade. Nós temos que ter a nossa essência. Entendeu? E não deixar isso se perder de forma nenhuma. Os nossos sonhos, a gente precisa ter os nossos sonhos, né? E ter convicção de que podemos realizá-los, sabe? Então, assim, eu achei muito interessante porque eu já tinha visto aquele filme milhares de vezes, porque eu acho lindo aquele filme, né? Que é muito lindo, aquela música linda. E então, assim, mas eu nunca tinha visto com esses olhos que eu tô vendo agora. E isso é um destravar, realmente, isso é um desbloqueio, né? Então, assim, que a gente possa querer esse mais, e que a gente possa não abrir mão desse mais, tá bom? Então é isso que eu deixo para vocês. Assine o canal, né? Se inscreva aí no canal e que a gente possa aí estar trocando umas ideias aí bem legal daqui para frente, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus. Tchau, tchau.